Então, pessoal, queria falar um pouquinho mais sobre as famílias que não podem fazer educação domiciliar. E esse vídeo ele é em resposta a um comentário que nós tivemos em um vídeo nosso, que eu comentava que nem todo mundo pode fazer educação domiciliar, né? O caso ali era como ajudar quem não pode fazer educação domiciliar. E aí a mãe respondeu que quem quer faz. A gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente está fazendo educação domiciliar, porque a gente não cria um sectarismo de forma proposital. Existem sim famílias que querem fazer educação domiciliar e não podem fazer educação domiciliar. Então a gente tem 2 caminhos aí, simplesmente dizer: "Ah, se você quer fazer, você faça", ou você pode falar o seguinte: "Olha, eu entendo que você não pode fazer educação domiciliar, o que eu puder te auxiliar, vou te auxiliar". Então, a gente tem que ter essa cautela, porque muitas vezes a gente está colocando todo mundo dentro do mesmo barco e falando: "Olha, tem que ser assim". Existem famílias que precisam, por exemplo, auxiliar a mãe, por exemplo, tem que auxiliar o marido em casa, porque o que ele ganha não consegue sustentar o lar. Então, assim, essa mãe muitas vezes ela tem que trabalhar fora, eles podem fazer um planejamento para trabalhar fora durante um período. Olha, o marido e a esposa vão trabalhar durante X meses, tanto tempo, para que isso possa ser possível. Eles podem pensar em empreender, fazer algum tipo de artesanato, fazer bolo, fazer alguma coisa de forma digital para auxiliar em casa. Existem N alternativas, a gente tem que aí colocar a mente para pensar de forma criativa para conseguir viabilizar isso. Isso requer planejamento. Imagine então que a família descobriu a educação domiciliar, ela ficou maravilhada e falou: "Poxa, eu quero educar em casa". Então ela vai começar a se organizar, às vezes isso vai demorar meses, 2 anos até, entende? Então, assim, é importante que você que pode fazer educação domiciliar esteja atento a isso e possa falar o seguinte: "Olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar, tem esse material que eu tenho usado aqui, tem sido muito bom". Muitas vezes comprou um kit de material, não está mais usando, pode inclusive doar para essa família. Você tem N alternativas para auxiliar. Então, o meu objetivo aqui é ajudar, não simplesmente condenar. Agora, de forma bem geral, no meu entendimento, a minoria das famílias vai fazer educação domiciliar dentro de um contexto brasileiro de milhares, milhões de crianças, precisando de educação. Então é uma quantidade bem pequena comparado ao que nós temos no Brasil. Essas famílias que fazem educação domiciliar, elas não deveriam ter em mente simplesmente: "Olha, eu quero criar aqui um gêniozinho e quem não pode fazer educação domiciliar, que se dane". Agora, eu também entendo que tem famílias que querem simplesmente enviar para a escola e não querem ter cuidado nenhum com a criança. Então, se essa família ela não quer ajuda, ela não quer ser orientada, ela não quer muitas vezes nem receber uma dica de livro, ok, é um problema dela, é o filho dela. Com tristeza a gente tem que aceitar isso. Agora, aquela família que quer educar, mas muitas vezes está nesse processo de transição, ou muitas vezes, mesmo se esforçando, não consegue fazer com que a mãe fique em casa, a gente não pode simplesmente virar as costas. A gente pode auxiliar de várias formas. E é o que eu comentei no outro vídeo, né? A gente pode estar auxiliando com dica de livro. Às vezes, muitas vezes, se eu tenho uma condição melhor, eu posso comprar um livro e posso estar doando para essa família, eu posso fazer um trabalho realmente para auxiliar essa mãe a educar em casa. Se eu tenho alguma habilidade para empreender, eu posso ensiná-la a empreender. Ó, vamos empreender de forma digital, o que que você pode fazer? Tem um computador em casa, às vezes ela consegue fazer 1, 2, 3 horas por dia e ainda assim educar em casa os seus filhos. Porque ela vai estar gerando algum tipo de renda, nem que essa renda seja para, sei lá, ajudar a pagar uma conta de internet, para ela ter acesso à internet e poder ver os vídeos, a comprar alguns livros e aí fazer educação no lar e o marido às vezes assumir todo o resto. Vocês entendem? Agora, a gente precisa entender também essa família e você que muitas vezes está nesse processo de transição e você é essa família que, se você no momento que você descobriu a educação domiciliar, caiu nesse vídeo agora, por exemplo, você não pode simplesmente falar assim: "Ah, agora marido, se vira, é tua responsabilidade, eu quero educar em casa, eu vou ficar em casa". A gente precisa ter prudência com relação às nossas decisões. E aí a gente vai ter 2 aspectos, tem a questão familiar, casamento, família ali, e tem a questão da responsabilidade com o estudo das crianças. Então, quando a gente vai para a questão familiar, você pode procurar, por exemplo, ajuda local na sua igreja local.
olha, pastor, por exemplo, nós queremos fazer educação domiciliar, nesse momento nós não temos condições financeiras, há a possibilidade da igreja nos ajudar com alguma coisa? E alguma coisa, por exemplo, pode ser indicar um irmão, pode ser comprar um material, eu não sei. Outro dia um pastor me ligou e falou, né, Emerson, olha, tem uma família aqui querendo educar em casa, e eu gostaria que eles usassem o material do Mackenzie, né? Eu vou verificar se eles têm condição, se eles não tiver, a igreja vai ajudar. O próprio pastor me ligou comentando sobre isso, entendendo a responsabilidade da igreja local com relação à educação das famílias do pacto. Então é uma questão muito, muito importante que haja essa conversa, essa interação local. Se a igreja não conseguir auxiliar, que existem casos que isso pode acontecer, pode ser financeiramente, ou às vezes não tem nenhuma outra família que está fazendo educação domiciliar, você pode recorrer a conversar com pessoas mais experientes que já fazem isso, para pelo menos ajudar você a fazer um planejamento para que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, você tem que ter em mente o seguinte: estou enviando meu filho para a escola, e a minha obrigação diária é verificar o que está sendo ensinado na escola e fazer o meu trabalho de catecismo no lar, fazer o culto domiciliar, fazer o catecismo para que meu filho esteja aprendendo sobre Bíblia, pelo menos sobre Bíblia. Com relação a crianças que já estão, por exemplo, no ensino fundamental 2, que já tem, em muitos casos, a ideologia de gênero aflorada, por exemplo, obrigação dos pais olhar todas as matérias, ver o que está sendo dito, acompanhar a lição de casa, fazer parte da APP, na Associação de Pais e Professores, para que você veja o que de fato está sendo discutido. Isso é muito importante, porque você tem voz lá. Então você está num processo de transição. Você não pode simplesmente se rebelar e falar assim, olha, eu vou fazer educação domiciliar de qualquer jeito. É necessário fazer esse processo de transição, é necessário fazer esse planejamento, porque você não pode simplesmente, e aí eu posso estar falando diretamente com a esposa, querer obrigar o marido agora eu descobri isso, vou fazer educação domiciliar, e falar o seguinte, ó, doa o que doer, meu filho, a gente vai fazer. É necessário fazer um pequeno planejamento, pelo menos? E aí, eu estou falando especificamente com relação a questões financeiras, não só material. Tem gente que acha que o material é a salvação da educação domiciliar. Não é. Não é. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é tudo material. Ó. Material, um monte de material. Material, se você tem condições financeiras, você vai lá e compra. Acabou. E não é a solução para o celular. Então, você precisa de toda uma estrutura para conseguir educar no lar. Essa estrutura ela é financeira, ela é emocional, porque a mãe vai ficar cansada, ela é uma estrutura de organização, é uma estrutura que pensa na alimentação, é uma estrutura que pensa na questão do exercício físico, tanto dos pais quanto da criança. Então, faça as coisas de forma pensada. Quer fazer educação domiciliar? Entendeu esse chamado de, eu vou educar em casa? Se organize. Olha, eu não quero trabalhar fora, eu entendo que eu preciso de dinheiro, mas então eu quero empreender. Então, quais são as suas habilidades? Você quer fazer algum trabalho administrativo via internet? Procure esses sites de freelancer e se cadastre. Pode ser digitação, pode ser emissão de nota, pode ser trabalho administrativo, eu não sei. Você tem uma habilidade em design? Você tem uma habilidade em programação? Você tem uma habilidade em edição de vídeo? Eu não sei. Esses sites, existem sites específicos que você pode se cadastrar para oferecer serviço online para um terceiro. Então, você vai usar uma habilidade para receber 200, 300, 400, 500, R$ 1.000 por mês durante aquelas horas que você decidiu dedicar para fazer essa geração de renda. Entende? Eu tenho uma habilidade manual, eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô, eu sei fazer personalização de, sei lá, livros, de bíblias, eu sei produzir, eu sei costurar, eu sei fazer docinhos, eu vou vender aqui, eu moro numa região bem movimentada, então eu vou oferecer aqui no meu condomínio. Vocês conseguem entender? Então, o objetivo não é ganhar muito, é ganhar o suficiente para talvez ajudar um pouco em casa, porque há essa necessidade, é por isso que a gente está tendo essa conversa, e também conseguir investir nos estudos. Vocês conseguem entender? Então, volta lá para o começo do vídeo. Olha, aquela mãe falou, Emerson, quem quer faz. Não é bem assim. Mas eu também entendo que essa família que muitas vezes não consegue fazer, ela consegue sim se planejar,
se organizar para que a educação aconteça. Talvez não naquele momento que ela gostaria, mas ela vai conseguir fazer com que a educação no lar aconteça. Talvez nesse processo ela precise e ela deva acompanhar a educação dos filhos, mas ela está se planejando, ela está se organizando, ela muitas vezes vai ter a ajuda de outras pessoas para que de fato aconteça. Agora, você que faz educação domiciliar, tenha cuidado, né? Porque muitas vezes se você quiser, você faz metralhar essa família dessa forma, o que que vai acontecer? Vai desanimar a pessoa. Tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito. Eu realmente acredito que tem formas mais fáceis de fazer. Uma delas é comprando material pronto. Já falei várias vezes. Agora, eu não posso simplesmente colocar na parede aquela família que não quer fazer isso e falar: se você não fizer isso, não vai dar certo. Pode dar certo. Vai dar mais trabalho? Talvez sim. Mas eu não posso falar simplesmente: olha, se não fizer assim, não vai dar certo. Olha, se você não fizer a educação domiciliar, o seu filho vai para o inferno. Se você não fizer a educação domiciliar, o seu filho vai ser um burro eterno, vai trabalhar. Não importa onde ele vai trabalhar, se trabalhar para a glória de Deus, se os pais cultivarem a palavra de Deus em casa, no coração dos seus filhos, a coisa vai andar. Agora, é importante ter todo esse cuidado. Às vezes, fazer todo esse trabalho, nós entendemos que vai dar mais trabalho do que educar em casa. Agora, precisa de planejamento, precisa de dinheiro, precisa de vontade, precisa do marido estar apoiando, tá? Então reflita sobre essa situação. Não saia simplesmente metralhando quem não pode fazer, e se você que está nessa situação de transição, se organize, se planeje, tá bom? O que a Educalar puder ajudar, a gente estará ajudando, tá? Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.